E aí, tudo bem com vocês? Certeza que tá, né? Não tem como ficar ruim. Tá, tem várias formas de ficar ruim, mas vamos tentar ficar bem. Hoje vamos falar sobre pessoas importantes em nossa vida. Já aproveitando a deixa, né? Caso você queira, se você quiser se tornar uma pessoa importante para mim, já se inscreve no canal. E também já aproveita e já deixa o seu like para continuar me ajudando aqui no YouTube. Quando a gente fala de pessoas importantes, a gente já se lembra do pai, da mãe, do irmão, de algum parente, de alguns amigos, porque é muito fácil tornar essas pessoas interessantes e essas pessoas importantes em nossa vida, porque né, já são importantes mesmo, já são parentes, já são pessoas próximas. Mas você já parou para pensar nas pessoas importantes que aparecem na nossa vida de forma aleatória, de forma, sei lá, de forma estranha, sabe? Do nada a pessoa se torna importante pra gente e às vezes some, tipo um cometa vem, passa, tem aquela importância enorme na nossa vida e depois some e tudo mais. E sei lá, a pessoa meio que pá, aparece e vira um anjo, sabe? Tipo, foi aquele anjo que caiu na nossa frente, nos ajudou muito, foi super importante e às vezes some, às vezes fica na nossa vida. Você já parou para pensar nessas pessoas? Você lembra de alguém que foi crucial na sua vida, super importante e depois sumiu, depois você não teve mais contato, só que aquela pessoa teve uma importância que, sei lá, fez você crescer, mudou a sua vida. E mais importante, você já agradeceu essa pessoa? Já agradeceu o quanto ela foi importante para você? Já agradeceu a participação especial que ela teve na sua vida? É importante agradecer, nem que seja por pensamento. Hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre duas pessoas que foram muito importantes na minha vida e acho que talvez elas nem saibam disso, o quão importante elas foram. Uma eu até tento manter contato pelas redes sociais. O primeiro anjo da minha vida, né, assim, teve vários, mas o primeiro anjo que eu vou contar aqui, que teve uma participação especial na minha vida, isso aconteceu no meu dia da matrícula da minha primeira faculdade, o dia que eu fui fazer essa matrícula na minha primeira faculdade. Na época a matrícula era presencial lá na UFG, lá no campus 2 da UFG, que fica bem longe da cidade de Goiânia, né? E na época eu morava em Trindade. E como eu tinha 16 anos, não era de maior, eu precisava estar acompanhado da minha mãe. Então a gente saiu lá de Trindade, pegou um ônibus e tal, 2h30 de ônibus na época, até chegar na UFG. Aí na hora de fazer minha matrícula, né, a gente já chegou, já foi pro prédio e tal, fazer essa matrícula, eu percebi que eu esqueci a identidade, esqueci o meu documento em casa. Poxa, a minha mãe deveria estar com vontade de me matar, mas não, né, tipo, a gente conversou, lembrando, era o último dia da matrícula, então se não fosse... se eu não fizesse aquele dia, eu ia perder a matrícula, então eu precisava fazer essa matrícula. Então a gente tinha que voltar lá em Trindade, pegar meu documento e voltar para trás. Pensa, era 2h30 para voltar, 2h30 para ir sem contar o tempo de pegar minha identidade. Nem sei se ia dar tempo. Então a gente voltando, conversando e já correndo para poder pegar o ônibus de volta. Eis que minha mãe encontra uma amiga dela, chamada Célia. Ela é doutora e professora no Instituto de Física na UFG. Na hora que minha mãe viu a Célia e tal, a gente só falou, né, o que a gente ia fazer e a Célia nem pensou duas vezes, falou assim, não, eu te levo lá. E já falou pra minha mãe que levava ela lá em Trindade para pegar e dar tempo de fazer essa matrícula. E dar tempo de voltar para fazer a matrícula. Aí já colocou minha mãe dentro do carro. Essa Célia era uma amiga da minha mãe, elas ainda têm um pouco de contato. Colocou minha mãe dentro do carro e foi em Trindade e eu fiquei esperando no campus 2, no campus da UFG. E olha que legal a atitude dela, assim, do nada, ela nem precisava fazer isso, era só falar ok, tchau, né, e tal. Mas não, ela colocou minha mãe dentro do carro, já ajudou sem pensar duas vezes. Talvez pode até ter pensado, mas ela não demonstrou isso. Simplesmente ajudou. E se não fosse ela, eu não teria feito meu primeiro curso, já que era o primeiro dia da matrícula, né? Talvez nem ia dar tempo de eu voltar para trás para poder fazer essa matrícula de novo. E por isso da importância maior, assim, foi muito importante na minha vida naquele momento. E muito obrigado, Célia. E assim, a gente nem tem contato mais, uma vez ou outra, às vezes eu fico sabendo dela pelas pesquisas que ela faz no Instituto de Física e às vezes pelas notícias que ela dá para minha mãe, mas fora isso eu não tenho mais contato, mas uma pessoa extremamente importante na minha vida. A segunda pessoa que foi um anjo improvável na minha vida, que teve uma participação super especial, foi a Suelita Sueli. E com essa eu criei uma ligação muito especial, sabe? Uma ligação assim,
de amizade muito boa que hoje a gente mantém conversa só pelas redes sociais, mesmo a gente convivendo pessoalmente só por 15 dias. E como se deu a participação tão especial da Sueli em minha vida? Depois de eu rodar por muitas empresas, e foram muitas mesmo, depois eu vou até fazer um vídeo sobre os 27 empregos que eu já tive, depois de eu rodar em muitas empresas tentando me encaixar nos abutres empresariais que gostam de explorar da minha boa vontade profissional em troca de alguns trocados, bem trocados mesmo, a vida profissional de alguém que trabalha com comunicação e marketing em Goiânia não é fácil. Muito trabalho, muitas ideias e pouco dinheiro. Isso, de verdade. Então, na época eu trabalhava cedo numa empresa de contabilidade. À tarde eu ia para mais 2 outras empresas que eu prestava consultoria e quando eu chegava em casa eu fazia gestão de redes sociais de mais outras 2 empresas. Então era uma correria total, eu estava totalmente louco assim, de trabalho, muito louco. O tanto que eu ganhava praticamente era o tanto que eu gastava de tanto estresse que eu tinha. Era punk, até que naquele momento surgiu duas oportunidades de emprego para mim. Uma oportunidade é na área de marketing numa empresa de sistemas aqui em Goiânia e a outra era para voltar a atuar com moda, né? Voltar a atuar com consultoria de design de moda, consultoria de moda e mercado. E depois de pensar muito, sabe, ficar uns dias e tal, algumas horas matutando e pensando nessas 2 propostas, eu resolvi aceitar a proposta na empresa de sistemas. Já era de marketing, eu estava acostumado, então eu vou ficar nessa empresa. E no primeiro dia de trabalho nesta empresa, eu conheci a Sueli, que era a pessoa responsável por dar todo o treinamento de boas-vindas e tal naquela empresa, praticamente. Então ela explicava todo como funcionava a empresa, os processos e tudo mais. Depois que ela passou todo o serviço dela, a gente estava batendo um papo super legal, sabe? Trocando uma conversa muito boa, muito descontraída e uma energia bem positiva. E assim, daí eu não sei por qual motivo ela soltou uma frase e essa frase dela e essa fala dela foi o que fez muita importância na minha vida naquele momento. Que ela simplesmente falou assim: Olavo, nós trabalhamos para realizar os sonhos dos nossos patrões, dos nossos empregadores. Temos que trabalhar para realizar os nossos sonhos. Meus queridos amigos do Vácuo, esta fala dela ecoou nos meus ouvidos, ecoou na minha mente, sabe? Lá no fundo, por vários dias. Vários dias assim, vários dias que eu fiquei lá. Este era o meu sonho, sabe? O meu sonho era trabalhar para realizar os sonhos dos meus empregadores e trabalhar e viver do jeito que eu estava vivendo, pensando em marketing, pensando em comunicação, trabalhando para diversas empresas. Era o meu sonho, era o que eu queria? Ou eu estava apenas realizando os sonhos de diversas pessoas, das 3, 4 empresas que eu trabalhava naquele momento? Era isso que eu queria? E na minha primeira semana de trabalho naquela empresa, aquela fala da Sueli ficava ecoando. Toda vez que eu chegava na empresa, via a Sueli, eu ficava pensando, poxa, é isso. Ficava me martirizando, pensando naquela fala. Não saía da minha cabeça. Aí depois de tanto pensar, nesses 1 semana de trabalho, eu simplesmente resolvi sair daquela empresa que eu tinha acabado de entrar. Eu resolvi sair daquela empresa para voltar a atuar com moda. Lembra que eu tinha uma segunda proposta de emprego? Então eu resolvi aceitar aquela outra proposta num lugar onde eu pudesse ter um novo desafio, né? Tipo, voltasse a atuar em um mercado que eu já tinha atuado há muito tempo atrás e seria um desafio novo para mim. Em um lugar onde eu teria tempo para poder pensar, tempo para poder realizar os meus próprios sonhos, tempo para poder fazer diversas coisas que eu queria fazer há muito tempo atrás, inclusive este canal no YouTube, que era algo que eu já queria fazer há muito tempo atrás, só que eu não tinha tempo, não tinha coragem, e atuando neste novo emprego eu poderia ter esse tempo. E foi uma puta reviravolta profissional na minha vida. Depois de uma frase, pensa, ela falou essa frase e ficou ecoando e foi de uma importância enorme para eu mudar totalmente o rumo da minha vida profissional e às vezes até pessoal. Mas foi ótimo, assim, depois de mais de 2 anos dessa decisão foi maravilhoso. Obrigado, Sueli. Mas é isso, gente. Não sei se vocês já pensaram nesses anjos improváveis que têm uma participação especial na nossa vida, que às vezes aparece do nada, sabe? Não sei se você já parou para pensar quem são essas pessoas, já agradeceu essas pessoas. Reflitam aí sobre essas pessoas. Muito obrigado, Célia, muito obrigado, Sueli, por ter participado de forma tão importante da minha vida. Uma me ajudou a fazer matrícula no meu primeiro curso, na minha primeira faculdade. A outra me ajudou a encontrar um caminho diferente para a minha vida, sabe? Ou pelo menos me fazer pensar diferente, a mudar um pouco os meus passos.
E isso para mim foi super importante. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo vídeo. Valeu!